Bom dia, nós iniciando a nossa live aqui espiritual, 6h45 da manhã, para nós começarmos a semana cheios de amor, cheios da bênção de Deus, na verdade. Então vamos lá, aguardando o pessoal entrar, 6h45 da manhã, bom dia, Marinês, tudo bem? Tudo bem, minha querida? Iniciando aqui a nossa live matinal. Um pouquinho frio, né? Novamente aqui, meu Deus do céu. De novo, estamos com frio aqui. Deixa eu só organizar essa câmera aqui. Seja muito bem-vinda. Que bom que você está aqui. E hoje nós vamos falar sobre, inclusive, um tema que a Marinês recomendou. Como corrigir o nosso irmão quando ele está saindo do caminho, quando ele está desviando do caminho, Marinês. Foi um tema que, inclusive, você sugeriu. E eu acolhi hoje, né, no coração para colocar isso daí, como que nós podemos corrigir os nossos irmãos quando nós vemos que ele está saindo, né, do caminho. É claro que nós nos direcionamos sempre pelo caminho de Jesus, porque às vezes o que para nós é bom nem sempre é bom para o outro, ou às vezes também nós julgamos o outro sem realmente conhecer a situação dele. Então, o que a palavra vem dizer? A palavra de Deus vem dizer para nós, deixa eu até anotei aqui, que eu estou com a Bíblia Ave Maria aqui, falando sobre como nós devemos, né, corrigir os nossos irmãos. Então tem aqui a palavra que diz para que nós possamos admoestar nossos irmãos com amor, com carinho, corrigindo, né, corrigindo o caminho que ele está seguindo. Mas tem também uma outra palavra aqui, deve saber corrigir com mansidão, olha só, 2 Timóteo 2:25, então tem lá, deixa eu anotar, deixa eu ler aqui para vocês na Bíblia Ave Maria, porque na outra Bíblia é um pouquinho diferente, deixa eu pegar aqui para vocês, olha só, é com brandura que deve corrigir os adversários, e claro, quanto mais os amigos, não é? Timóteo 2:25. É com brandura que deve corrigir os adversários, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade, e voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio, que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Olha só. Então aqui eu peguei só esse trecho porque está falando dos nossos inimigos. E é claro, quando nós temos os amigos, nós temos muito mais liberdade para chegar nos nossos amigos. Para fugir das discussões. Então, olha só, quando nós vemos um amigo nosso, uma pessoa querida, uma pessoa da nossa família entrar num caminho do mal, primeiro, não adianta nós queremos implementar neles as nossas verdades. Então eu digo sempre, fazer aquela pergunta, né? No meu lugar, o que faria Jesus? No meu caminho, nas minhas ações, o que faria Jesus? Por quê? Porque nós não erramos. Porque talvez nós queremos imputar ao outro, colocar ao outro as nossas verdades. E aí que está o perigo. Por quê? Porque ao invés de nós sermos boca de Deus, nós podemos estar sendo boca do inimigo se nós não estivermos ligados a Deus. Né? Faz sentido para vocês. Então, olha lá. Nós somos humanos e nós erramos muito, claro, todos os dias. Procuramos errar menos, mas nós erramos. E talvez naquela situação, pelo envolvimento, talvez até da amizade, pelo envolvimento do parentesco, nós queremos colocar ao outro as nossas verdades, que nem sempre são as verdades sob a inspiração do Espírito Santo. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. É a primeira coisa que nós precisamos ter cuidado. Então, temos um amigo, temos alguém muito querido que está se desviando do caminho. Então, nós temos que perguntar, como eu posso ajudar essa pessoa segundo a vontade de Deus? Porque nós corremos o risco de imputar a essa pessoa as nossas verdades segundo os nossos pensamentos. E o inimigo, ele é muito, muito malicioso. O inimigo, ele é muito, eu digo assim, ele é muito astuto, né? Ele é muito astuto. Então, ele pode soprar em nossos ouvidos coisas que nós entendamos que seja a vontade de Deus, e na verdade não é. Então nós temos que tomar cuidado. A primeira coisa é isso. Tem um irmão nosso, tem um amigo nosso, tem alguém da família que você está vendo que está se desviando. Então o que nós precisamos fazer?
sob a inspiração do Espírito Santo, sob a luz da palavra de Deus, nós olharmos no que eu posso ajudar essa pessoa. Essa é a primeira coisa. Eu vou ajudar segundo a inspiração do Espírito Santo, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade da palavra. Segundo, será que essa pessoa está querendo ajuda? Porque, gente, nós não conseguimos ajudar quem não quer ser ajudado. Eu trabalho todo dia com isso, todo dia com isso. E quando eu falo que o processo de coaching liberta, ajuda, restaura casamento, restaura vidas, as pessoas às vezes não acreditam, pensam que a gente está querendo vender o processo, não é? Então, assim, cuidado, porque às vezes a pessoa ela não quer acreditar e ela não quer ser ajudada. Ela está no caminho que não está levando a salvação e ela não quer ajuda, mas aí nós temos que ter mais jeitinho ainda, vamos dizer assim, nós temos que ir com mais delicadeza, com mais cuidado, com mais amor com relação a essa pessoa e começar a colocá-la, né, confrontá-la com a verdade, não confrontando, questionando-a diretamente como, vamos dizer assim, um paredão. Nós temos que colocar, fazer perguntas, meu amigo, minha amiga, isso que você está fazendo é da vontade de Deus? Com amor nas palavras, com amor no jeito de falar, porque às vezes não é só o que se fala, mas a forma com que se fala. Então, com muito amor no coração, você tem que colocar para essa pessoa, questioná-la. Escuta, você tem certeza que essa ação agrada a Deus? Porque se eu vou lá e falar assim, eu acho que você está fazendo errado, pronto, já acabou, perdeu o amigo. Porque se a pessoa realmente ela não conseguir enxergar que aquilo é errado, ela vai começar a se afastar de você. Por quê? Porque ela não quer ouvir o que você tem a dizer. Então, nós temos que ter muita ponderação nesse sentido e aí vale, né, uma dica do processo de coaching, questioná-la, mas questioná-la não confrontando-a, trazendo consciência para aquela situação. Porque se eu vou questionar a pessoa com confronto, com intuição de confronto, querendo fazê-la entender que aquilo que ela está fazendo é errado, ela pode se afastar de você. Então, como filho de Deus, como filhos de Deus que somos e como humanos que somos, primeiro, pedir a ação do Espírito Santo para que nos conduza, para que naquela situação nos mostre como devemos agir. Tá. Segundo, questionar essa pessoa com amor, trazendo consciência para ela. Então, digamos que temos um amigo, uma amiga em comum, que de repente está se afastando das coisas de Deus e às vezes em razão disso está perdendo até a família, né? Deixando esposa ou esposo, porque isso tanto pode ser mulher como homem, né? Então, a pessoa está com um comportamento que não condiz com a vontade de Deus. Então, o que nós podemos fazer? Amigo, amiga, isso está te levando para Deus ou está te afastando de Deus? Porque aí a pessoa, ela vai pensar, ela vai raciocinar e ela vai trazer a conclusão daquilo que para ela é verdade ou não. Você entende? Então, se nós falarmos, isso aí que você está fazendo está afastando do caminho de Deus, pronto, a pessoa vai embora. A pessoa vai sair, ela não vai querer mais nem ouvir, talvez, falar com você. Talvez ela vai até começar a se afastar de você e aí você perde a oportunidade realmente de ajudar essa pessoa. Então, com amor, né? Se prepare, sempre peça ao seu anjo da guarda que vá falar com o anjo da guarda dessa pessoa, não é, para ir preparando já o terreno, porque nós sabemos espiritualmente que o nosso anjo da guarda tem esse poder de ir até outra pessoa e preparar o caminho e conversar com o anjo da guarda de outra pessoa para que as armas, né, sejam, para que a pessoa fique desarmada, para que jogue fora, né, às vezes a pessoa está com raiva, às vezes a pessoa está com ódio, então para que desarme desse ódio, que coloque no coração dela coisas boas, para quando você for falar, essa palavra já ser mais aceita. Então, assim, manda o meu anjo da guarda preparando o terreno, não é? Para quando eu lançar a semente, essa terra já está preparada, olha só. Né? Aí vem aquela mensagem do bom semeador lá, que lançou semente, caiu em terra fértil ou não. Então, nós temos que pedir para o nosso anjo, prepara o terreno. Para quando for lançada a semente, essa semente cai já numa terra pelo menos um pouquinho mais afofadinha, né? Pelo menos uma terra um pouquinho mais preparada. Então, e corrigir com amor. E isso serve para os nossos amigos e nossos inimigos, como diz aqui na palavra. É com brandura que deve corrigir os adversários, e aí quanto mais os amigos, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento e o conhecimento da verdade. Mas essa verdade o quê? A verdade da Bíblia, não a nossa verdade. Porque a nossa verdade pode
não estar pura naquele momento, pode estar contaminada e infelizmente nós podemos, ao invés de ajudar, atrapalhar, não é? Então, e voltem a si, uma vez livres dos laços do demônio que os mantém cativos e submetidos aos seus caprichos. Por quê? Porque aquela pessoa, ela naquele momento, ela pode estar sendo escravizada pelos maus sentimentos, pelos maus pensamentos, porque olha aqui o que diz a palavra no versículo 22. Foge das paixões da mocidade. Busca com empenho a justiça, a fé, a caridade, a paz com aqueles que invocam o Senhor com pureza de coração. Rejeita as discussões tolas e absurdas, visto que geram contendas. Não convém a um servo do Senhor altercar, bem ao contrário, seja ele condescendente com todos, capaz de ensinar, paciente em suportar os males. Então, mais uma vez, pela paciência, pelo amor, pela condescendência com aquela pessoa que Deus vai fazer com que nós possamos trazer aquela alma para Deus. E sempre nos questionando, nós também estamos tão próximos de Deus, porque a gente é muito desafiador, nós queremos consertar o outro se nós não consertamos nem a nós mesmos, né? Então, assim, e eu vejo muito disso, principalmente no meu trabalho. Quando a pessoa chega e fala, ai, minha mulher tem que mudar, meu esposo tem que mudar. Bom dia, Franci, uma segunda-feira extraordinária para nós todos, amém, amém, amém. Então, às vezes eu vejo assim muita coisa, nossa, meu marido tem que mudar, meu filho tem que mudar, minha esposa tem que mudar. Só que a pessoa mesmo, ela não quer mudar. Então, nós temos que primeiro buscar nos moldar, né, mudando as nossas atitudes e nos moldar à vontade de Deus, sempre, sempre, sempre. Claro, vamos cair? Com certeza. Nós somos fracos, nós somos humanos, né? Nós estamos aí buscando a santidade, mas nós temos que todos os dias buscar ser pessoas melhores. E aí sim, quando nós vemos uma outra pessoa, esse tema eu estava falando, foi sugerido pela Marinês, né? A Marinês que sugeriu esse tema. Como que nós podemos fazer para corrigir, né, para ajudar uma pessoa que está se desviando do caminho de Deus. E eu estava dizendo que primeiro pedir a ação do Espírito Santo sobre nós, para que nós possamos realmente corrigir essa pessoa com amor, mas também segundo a ação do Espírito Santo, para que nós não queiramos impor a elas as nossas verdades, mas a verdade de Deus, a verdade de Jesus Cristo, que está na Bíblia, com direcionamento certo do Espírito Santo. Então, e aí segundo, corrigi-la com amor. Mas questionando-a, eu falo assim, eu gosto muito até fiz a live semana passada, me lembrando agora, fiz a live semana passada do livro Poder da Ação, que está aqui atrás de mim, que inclusive hoje começa um treinamento fantástico do Paulo Vieira, e eu falei sobre o capítulo Questione-se. Então, questionar, quando nós questionamos a outra pessoa com amor, não querendo impor a nossa verdade, essa pessoa começa a pensar, nossa, será de repente, né, o que eu estou fazendo está errado mesmo. Então, questionar com amor. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, sei lá, né, quem é que você vai corrigir, ou às vezes até o inimigo. Às vezes até uma pessoa que não gosta de você, mas chega com amor e fala, o que você está fazendo vai te trazer algo de bom? O que você está fazendo agora, lá adiante, quando você olha lá adiante, porque às vezes a pessoa só vê o imediatismo, só vê o que ela vai receber de bom agora, mas talvez lá para frente ela vai perder a alma dela ou ela vai ter algum prejuízo muito maior. Então, questionar com amor. Meu amigo, o que você está fazendo agora vai te levar aonde? Isso é a favor ou é contra a vontade de Deus? Isso é a atitude de uma pessoa que se diz cristã? Você entende? Então, quando você vai fazendo esse tipo de pergunta, a pessoa ela vai trazendo clareza para aquilo que ela está fazendo, para as atitudes dela. Então, de repente, ela está fazendo algo que não é de todo mal, mas que o resultado final vai trazer algo muito ruim. Então, imediatamente, é como quando a gente vai comer um bolo. Gente, vontade de comer um bolo é vontade de comer 10 pedaços de bolo, não é? Mas isso a longo prazo vai te trazer um benefício? Então, às vezes, a pessoa naquele momento, ela só está vendo o benefício imediato, o prazer imediato, e ela não está vendo que aquilo a longo prazo vai trazer prejuízo. Então, nós precisamos, se nós conseguirmos ver isso, é claro, fazer isso para a pessoa, mas trazendo para ela consciência, trazendo para essa pessoa consciência da atitude dela, se essa atitude está condizente com a vontade de Deus. Será que essa atitude sua, meu filho, minha filha, meu amigo, meu irmão, está condizente com a vontade de Deus e vai te trazer vitória diante de Deus?
Porque às vezes a pessoa vê uma vitória, um benefício do mundo, e talvez em razão disso ela possa perder a alma dela. Então nós temos que trazer isso, então admoestar o nosso irmão, corrigir o nosso irmão, corrigir um filho, corrigir um pai, uma mãe, mas sempre com amor. Se nós olharmos, nós temos que falar nos meus passos, o que faria Jesus, nos meus passos, como agiria Jesus, nos meus passos, como Jesus faria isso. Então, por isso que nós precisamos ter essa conexão, e eu digo, repito sempre, sem a conexão com o Espírito Santo, nós corremos o risco de, por nosso orgulho, de por nossa vaidade, de por nossa arrogância, querer corrigir o outro, sendo que nem nós estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Então, é muito importante isso. Nós temos que ajudar o outro na santidade dele, mas nós também precisamos buscar ser santos. Santos como? Em todas as ações, em todas as pequenas atitudes diárias. É fácil? Não. Não é fácil. Esse caminho de santidade é um caminho de tropeço, é um caminho de dificuldade, é um caminho que nos faz questionar a nós mesmos, é um caminho que faz com que nós tenhamos que mudar nossos hábitos, porque não há santidade sem mudança de hábito, gente. Não há santidade sem mudança de hábito. Se eu sou uma pessoa que eu estou agindo errado, eu quero buscar santidade, eu tenho que agir da forma correta. E qual que é a forma correta? Segundo a vontade de Deus. Não segundo as minhas verdades e segundo as verdades do mundo. O mundo está pregando tanta coisa ruim. Gente, é impressionante quando você abre uma notícia na internet, quando você... eu aqui televisão na minha casa faz anos que ela está desligada da parede, para você ter uma ideia, não está nem ligada na tomada. Há muitos anos que eu não assisto televisão, jornal, Rede Globo, então eu extirpei da minha vida tem muitos anos, porque a Rede Globo é um canal absurdamente contrário à vontade de Deus, infelizmente, em muitas coisas. É um canal de desfavor ao mundo, né? Enfim, mas vamos entrar nisso aqui. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque as minhas atitudes têm que ser condizentes com aquilo que eu quero para a minha vida de santidade. Agora, eu quero uma vida de santidade e eu deixo ligado uma televisão que fala de divórcio, de aborto, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui porque, gente, é muita coisa, que só traz coisa ruim, só traz desunião da família, que só traz desunião, que só traz desgraça para a família. Então eu estou sendo condizente com aquilo que o inimigo está pregando e não com a vontade de Deus. E se eu não estou de acordo com a vontade de Deus, quem sou eu para corrigir outra pessoa? Então eu tenho que buscar. Nisso você vai cair? Claro que eu vou cair, gente. Eu repito um monte de vezes, eu sou uma pessoa extremamente falha. Eu sou uma pessoa extremamente humana. E como humano eu erro. Para eu não errar, né? Só se eu fosse já santa, só se eu fosse um robô. Mas só que eu não sou, então eu estou buscando esse caminho de santidade, mas eu tenho que estar alinhado com a vontade de Deus para que eu possa também ajudar outra pessoa. Uma pessoa que está dentro do buraco, ela não consegue tirar outra. Eu só consigo tirar outra pessoa se eu estiver fora do buraco e estender a mão para puxar essa pessoa. Então, se eu quero tirar outras pessoas de dentro do buraco, eu tenho que sair. E como que eu saio? Mudando minhas atitudes, sendo uma pessoa persistente, sendo uma pessoa que faz, que vai fazer, que não fica esperando, não é? Aquela pessoa ousada, o cristão ousado, que faz as coisas segundo a vontade de Deus. Então, assim, é muito desafiador nós sermos santos nos dias de hoje. É muito desafiador. Mas é possível, não é? Porque outros conseguiram, então nós também vamos conseguir. É aquela coisa, é possível, né? Paulo Vieira fala, isso é possível. Né? Outras pessoas já conseguiram, então eu também consigo. Mas quanto mais eu estiver unido a Deus, quanto mais eu estiver ligado a Deus, quanto mais eu estiver fazendo a vontade de Deus, mais eu vou conseguir ajudar outras pessoas, mais eu vou conseguir dar a mão para outras pessoas, porque eu estou ligado no meu Deus. E eu estou aqui no meio, digamos, aqui seria aqui, né? Deus está aqui, eu estou aqui agarrada em Deus e eu vou trazer outra pessoa que vou agarrar nessa pessoa para levar para Deus. Então não tem como eu estar sozinha e querer tirar outra pessoa, não tem. Eu tenho que estar conectado com meu Deus, então eu estou aqui, né? Deus está aqui, eu estou puxando essa pessoa, então forma uma corrente do bem. Agora, se eu não estou conectada no Espírito Santo, se eu não estou conectada em Deus, se eu não estou ligada a algo maior que eu sozinho não vou conseguir pelas minhas forças.
Então nós sempre temos que buscar em Deus as forças, a verdade que vem de Deus, a verdade que Jesus pregou, para que nós possamos também passar essa verdade para outras e não as nossas verdades. Então tomar muito cuidado com isso, para que eu não queira impor a minha vontade e não a vontade de Deus na vida dessa outra pessoa. Então eu preciso ter essa consciência. E aqui eu tinha uma outra palavra que eu tinha trazido, eu tinha anotado aqui para vocês. Deixa eu ver se está em Colossenses 16. Aqui, triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para o qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo. Então, lembrando que a cabeça da igreja, não é? É Jesus. E a igreja, nós fazemos parte dos membros. Então, nós precisamos estar em Deus para que nós possamos realmente agir conforme a vontade dele. E lembrando aqui dessa palavra, olha só. Empenha-te em te apresentares diante de Deus como um homem digno de aprovação, operário que não tem que se envergonhar, íntegro distribuidor da palavra da verdade. Isso está também, gente, na segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procura esquivar-te das conversas frívolas dos mundanos, que só contribuem para a impiedade. As palavras dessa gente destroem como uma gangrena. Olha só. Então, cuidado com as verdades do mundo, cuidado com aquilo que tem sido apresentado no mundo, porque o inimigo, ele é capaz de se transvestir de anjo de luz. Quantas pessoas que às vezes nós olhamos, ela tem uma palavra doce, uma palavra, né, de bênção, mas a vida dela é totalmente incondizente com aquilo que é verdade de Deus. Quantas vezes que nós vimos pessoas pregando a palavra de Deus e de repente é descoberto quantas pessoas aí usando a igreja, e eu não vou falar de denominações de igreja aqui, mas quantos pastores e padres que desvirtuaram a vontade de Deus, estando dentro da igreja. Então nós temos que tomar cuidado, orar muito por essas pessoas, não é para nós termos raiva delas, é para nós orarmos por essas pessoas, porque em algum momento ela se perdeu daquilo que era o caminho de Deus. Então essas pessoas foram infelizmente usadas pelo maligno, se deixaram seduzir por ele, não é? Muitas pessoas que têm poder, nós olhamos aí na nossa classe política, e não só política, mas olha só, quantas pessoas que às vezes até por um cargo, né? Quantas pessoas que um cargo, gente, eu vi pessoas se perderem por conta de um cargo. Ela subiu, né? O demônio começou a colocar ali, olha, né? Você é melhor, você é mais... Porque o demônio, ele é astuto, né? E começou, olha, você está num cargo melhor, você é uma pessoa... E foi corrompendo o coração dessa pessoa, que foi se achando melhor do que outro, e foi pisando em outras pessoas, e foi usando, né? E o demônio, ele vai infiltrando. Ah, você é melhor, agora você pode mandar. Ó, e se você desviasse essa verba aqui? E começa por poder, por dinheiro, por status, não é? Então, assim, quantas pessoas boas que se deixaram corromper pela astúcia do demônio, que foi colocando, infiltrando, colocando coisas pequenas, colocando coisas ali no coração dessa pessoa, que deturpou completamente a imagem e semelhança dessa pessoa, que era a imagem e semelhança de Deus, e começou a ter atitudes de pessoas mais voltadas para o mal. Então, nós temos, quando nós olharmos nossos amigos desse jeito, vamos procurar corrigir com amor. Vamos procurar realmente corrigir com zelo, com cuidado, para que essas pessoas possam voltar para Deus, não é? Para que essas pessoas possam encontrar o caminho do bem, mas sempre cuidando para que nós não possamos impor a elas as nossas verdades. Sempre a verdade à luz do Espírito Santo, sempre a verdade à luz da palavra de Deus. Porque nós não somos melhores, e se nós acharmos que nós somos melhores que essas pessoas, é porque nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós também podemos estar sendo usados pelo inimigo para poder, né? Olha, eu sou melhor que você, estou te corrigindo porque eu sou melhor. Não. Então, nós temos também que olhar com muito cuidado, com brandura, com amor, que nós devemos corrigir os nossos irmãos. Então, é extremamente importante nós termos isso. E sempre, gente, nós não podemos nos furtar a corrigir uma pessoa que está indo para o caminho do mal, porque isso vai ser cobrado de nós. Então, quando a Marinês sugeriu esse tema, eu agradeço demais, Marinês, é muito importante,
Porque nós precisamos, né? Vou repetir quem me pegou lá do começo. Então, nós temos que estar ligados ao Espírito Santo, segundo a vontade de Deus, conforme o Espírito Santo nos conduza, para que nós possamos corrigir essa pessoa, né? Para que nós possamos, com brandura, fazer o nosso irmão ter consciência de que ele pode estar indo para o caminho do mal, mas sempre segundo a verdade e a vontade de Deus, e nós devemos corrigir. Isso vai ser cobrado de nós diante de Deus. Deus vai dizer: filho, naquela oportunidade eu trouxe para você aquele filho, aquele irmão, aquele pai, aquela mãe que estava saindo do caminho e você não corrigiu. Você poderia ter sido boca de Deus, minha boca ali, e você se omitiu. E às vezes, gente, nós nos omitimos com medo das pessoas não gostar mais de nós. Às vezes nós nos omitimos pelas nossas próprias misérias e não queremos corrigir o outro, e eu estou falando essa correção sempre à luz da verdade de Deus, com amor, trazendo consciência para essa pessoa, não impondo as nossas verdades, mas você teve oportunidade, Deus vai falar isso para mim. Anice, eu te dei 3 filhos, você os corrigiu? Anice, eu falei para você, naquele momento, eu suscitei no teu coração que aquela pessoa estava indo no caminho errado. E você, o que você fez para que essa pessoa tivesse consciência de que o que ela estava fazendo não agradava ao meu coração? E Deus vai me cobrar, e Deus vai cobrar de cada um de nós que estamos aqui. Então, às vezes, nós ficamos com vergonha e não vou corrigir, porque vai que essa pessoa não gosta mais de mim. Isso são emoções nossas que têm que ser corrigidas. São, né, as nossas dores que precisam ser corrigidas, mas nós não podemos nos omitir diante de um comando de Deus. Porque nós sabemos quando nós podemos intervir, com amor. Não é aquela pessoa que vai ficar interferindo na vida dos outros, né? Que ela acha que é dona da verdade, porque nós vemos muitas pessoas assim. Eu fui muito assim, eu falo com toda humildade. Eu fui uma pessoa que eu queria impor as minhas verdades. Mas Deus é tão bom que Ele me mostrou onde eu estava errando e onde eu não estava sendo boca de Deus. Então, hoje eu procuro corrigir com muita simplicidade, com muito amor as pessoas. Procuro mostrar, trazer consciência. Aprendi muito isso quando, né, eu fiz a minha formação em coach, questionando as pessoas. A correção nunca deve ser em público, né, Alice? Sim. Senão não tem amor no coração. É isso mesmo. O que pode ser? Como que é uma correção? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu faço isso em público, Nice, quando você faz isso em público? Quando eu estou num treinamento, quando eu estou numa palestra. Quem participou de algumas palestras minhas, mas eu faço em forma de questionamento. Por quê? Porque aí eu não estou impondo a minha verdade à pessoa, mas isso eu aprendi sendo treinadora, né? Sendo coach, na formação em coach. Porque, digamos assim, a pessoa fala alguma coisa e eu não posso deixar passar aquela oportunidade, porque aquela pessoa talvez eu nunca mais vou ver. Então, também aí eu tenho que ter, mas aí tem que ter uma sabedoria muito grande, porque aí eu entro e falo para a pessoa: meu amigo, e você acha que isso está de acordo com a vontade de Deus? Você acha que essa tua atitude, né, digamos que não seja uma palestra que eu possa falar declaradamente em Deus, porque existem situações em que eu não posso falar exatamente, né, impor a minha religião para a pessoa, ou falar, tem uma pessoa que não é cristã, por exemplo, eu não posso falar de Deus para ela, porque aí ela vai se revoltar, mas aí eu falo assim: meu amigo, isso aí está de acordo com os seus valores? Isso aí, que benefício que vai te trazer mais adiante? Será que isso daí não vai te causar algum prejuízo mais adiante? Aí eu falo em prejuízo, eu não vou falar nem em salvação, por exemplo. Porque às vezes a pessoa é ateu, então eu não posso colocar para ela. É isso que eu falo, nós podemos, então, assim, claro, agora se você tiver a oportunidade de trazer essa pessoa para um cantinho, né? E conversar com ela depois, show de bola, muito melhor. Mas foi excelente a tua pergunta, Jussi, excelente a tua pergunta, porque aí outras pessoas que assistirão isso aqui depois também entender isso. Porque às vezes, e eu já vi muito isso, a pessoa que ela quer corrigir o outro na frente dos outros para mostrar autoridade. Eu faço, eu aconteço. Não, então isso também é a arrogância da pessoa que está corrigindo. Isso é a pessoa que quer se mostrar, ela quer mostrar que ela pode, que ela tem poder. E aí ela está sendo usada pelo demônio. Por quê? Porque ela, na sua arrogância, na sua prepotência, ela se acha no direito de corrigir o outro em público, porque ela se acha melhor do que o outro.
Então, isso também é arrogância, isso também é prepotência. Então, nesse caso, a pessoa está sendo usada pelo maligno. E ela cresce, né? Você quer ver se tiver aplausos. E aí ela dá uma brecha enorme para o inimigo entrar. Então, olha só como que nós temos que ter muito cuidado com essa correção que nós vamos fazer para outras pessoas. Como que nós temos que ter muito cuidado, inclusive no corrigir. Por isso, nós temos que estar ligado a quem? A nossa fonte de amor maior, que é próprio Jesus, né? Que o Espírito Santo, ontem foi celebrado na Igreja Católica Trindade, né? Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos que pedir muito ao Espírito Santo de Deus que nos conduza, Espírito Santo de Deus que nos traga esse discernimento para poder corrigir outra pessoa, esse discernimento para poder também nos corrigir. Olhar para os nossos atos e falar, nossa, será que eu estou fazendo a vontade de Deus todos os dias? Será que nisso eu estou fazendo a vontade de Deus? E Ele vai mostrar, né? Senhor, me manda anjos, eu sempre peço anjos. Deus, me manda anjos para me corrigir? Me manda anjos para me mostrar? Eu peço muito a Deus, sempre isso, sempre, sempre, sempre. Peço a Deus. Ajuste os coraçõezinhos dela, eu amo esses coraçõezinhos. Olha lá, agora veio um monte de coração. Gente, que bacana, que bom poder estar aqui com vocês. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Lembrar de corrigir, estarmos ligados à fonte maior, pedir a ação do Espírito Santo, corrigir o nosso amigo, os nossos inimigos, inclusive, com brandura, com muito amor. E também nos posicionarmos diante disso. Nós precisamos corrigir, porque isso vai ser cobrado de nós um dia nos céus, porque eu acredito que nós estaremos nos céus. Em nome de Jesus, não é? Para que nós possamos chegar a Deus e falar assim, filho, eu pedi a você que corrigisse, você corrigiu. E isso vai vir em favor nosso e em favor daquele irmão que poderia ir para um caminho ruim. Então, por hoje, já deu aí meus 34 minutos já, não é? Que seja uma semana de muitas bênçãos para nós todos. Que o Espírito Santo nos conduza. Peço a vocês que divulguem, não é, essa live. Por favor, vai estar lá no YouTube também. Para pessoas que não têm o Instagram, vocês vão lá no YouTube, copiem o link e mandam no WhatsApp para que as pessoas também possam assistir, para que esse canal seja divulgado, né, cada dia mais e um pouquinho, às vezes, do que eu sei, que Deus possa levar para outras pessoas também. Agradeço demais vocês, a companhia de vocês, a Marinês que suscitou o tema. Se alguém tiver... A Marinês me mandou vários temas, tá? Esse foi um dos que ela mandou. E outras pessoas também aceitam sugestões para que nós possamos engrandecer cada dia mais o nome do Senhor. Uma semana de abundância a todos, né? Que olha lá que bacana, gente. Um grande beijo para vocês, paz no coração. Que Deus abençoe a cada um de nós. Olha lá o Neco dando semana de abundância a todos, né? Deus abençoe a todos nós. Grande beijo e até a próxima segunda-feira. Lembrando que hoje tem o Poder da Ação com Paulo Vieira, gente, gratuito, link lá na bio. E tem agora uma linha VIP também, tá? Tem uma linha VIP que vai ter uns bônus ali, tá bom? Beijo pra vocês, grande beijo, fique com Deus.